Alô, alô? Ok. Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos apresentar e ter a oportunidade de conhecer um pouquinho, sobre as experiências de implementação da ISO 19650 nos empreendimentos, e temos aqui pessoas que têm uma expertise ampla já nessa área, tanto em termos de contratação como em termos de consultoria. Vai ser uma oportunidade ímpar, de conhecer e compartilhar esses processos. Então, eu gostaria de apresentar a Sâmara, a Luciana, a Márcia e o Dudu, que vão tratar em detalhes sobre a ISO 19650. Eu estou aqui moderando esse painel representando a Regina Ruschel, a Regina que é professora colaboradora na Unicamp, relatora do GT de Processos e coordena a tradução da ISO 19650 na ABNT e também compartilha comigo o Comitê Científico e Técnico no BIM Brasil. Infelizmente, a Regina está doente, eu tenho aqui o prazer e a responsabilidade de substituí-la na sessão de hoje. E, bom, gente, quando nós falamos da série, da ABNT NBR ISO 19650, e aí, tirando a NBR e explicando um pouquinho sobre a ISO, nós estamos falando essencialmente de partes normativas que exigem o compartilhamento de informações, tanto de projetos como de ativos, como parte de um processo colaborativo e convergente. Então, as partes 1, 2 e 3 trazem uma governança, uma estratégia de gestão da informação que é super necessária para que, de fato, haja uma confiabilidade nas informações das entregas, seja do empreendimento, seja naquela etapa já operacional, e temos, inclusive, a parte 4, que já aterrissa para requisitos e critérios de troca da informação, para garantir, de fato, que todos os benefícios de um processo colaborativo com BIM, eles sejam alcançados. Então, baseado nessa premissa, é importante que esses critérios eles sejam bem definidos para que tanto os processos eles se tornem reproduzíveis, haja uma repetibilidade desses processos, como também sejam confiáveis do ponto de vista da informação. Então, esse é o contexto geral quando falamos da ISO 19650. Nós temos hoje um grupo de trabalho na ABNT responsável pela tradução dessa norma, inclusive 2 partes já foram publicadas, a parte 1 referente a conceitos e princípios e a parte 2 referente à fase de entrega de ativos. No final do ano passado, nós concluímos a tradução da parte 3 e ela está passando agora por um processo interno de validação para consulta pública e iniciamos, neste mês de maio, o processo de tradução das partes 4 e 5. Hoje a parte 6 ela ainda está em desenvolvimento internacional, então a parte do Health and Safety ele ainda vai passar por uma validação interna do comitê da ISO, então é muito provável que não tenhamos essa ISO à disposição esse ano para tradução, mas ao menos das partes 1 à parte 5, nós temos um trabalho já disponível e em desenvolvimento muito rico. Bom, esse é o grupo de trabalho de processos da BNT C134. Então, esse grupo de trabalho que abarca o Gustavo Carezato, o Hilton Catelani, Ivo Mainardi, o próprio Ricardo Góes, o Leonardo Aquaroni, Tiago Ricota, Leonardo Manzioni e a professora Regina Ruschel, eles foram responsáveis pela tradução das partes 1 e 2. O grupo de trabalho responsável pela tradução da parte 3 também fez uma revisão da parte 1 e da parte 2 para fazer uma consolidação de termos do ponto de vista semântico. Nesse grupo de trabalho, a professora Regina participou, ao lado do Ricardo Góes, eu fui incluída nesse grupo, ao lado da Carolina Kell e também da Elis Borelli. Tá? E novos grupos foram formados, tendo em vista a tradução da parte 4 e da parte 5, e são os participantes que vocês veem em tela. Na parte 4, eu permaneço no grupo junto com a Elisa e a Regina, então nós estamos fazendo a tradução no que tange a parte de troca de informação, ao lado da Érica Esteves e do Carlos Alberto Lobo, e temos a parte 5 correndo em paralelo,
né, na qual o grupo é composto pelo Giuseppe Miceli, Priscila Brito, o Ricardo Góes e a Regina Ruxo. Bom, e como eu comentei, né, existe um grande desafio quando nós trabalhamos com tradução, que é aterrissar essa semântica, né, e toda essa parte técnica para a realidade Brasil, e ainda assim manter uma fidelidade, né, em relação à própria norma internacional. Então, por isso, todo esse controle de gestão de termos técnicos e semântica, ele está sendo construído como um banco de dados dentro da BNT. Quem tem liderado esse trabalho é a professora Regina, e após, né, a consolidação dessas partes, essa Airtable ela vai ficar disponível a todos, tá bom? Então, dito isso, né, dando esse preâmbulo do ponto de vista normativo, eu passo a palavra para Samara Mello comentar como foi o processo de implementação na CCR. Seja bem-vinda, Samara. Obrigada. Não, eu vou falar em quer pé, porque eu não minutos. sou tão plena quanto a Fernanda, que tem esse autocontrole de ficar quieta enquanto ela fala. A gente fica nervoso quando a gente fica em pé, a gente relaxa. Ah, entendi. Fica à vontade. Obrigada. Bom, só uma rápida apresentação. Eu sou a coordenadora da Engenharia Digital da CCR Rodovias. Eu sou arquiteta, meio ousada, porque eu estou em rodovias, mas tudo bem, está dando certo. Eu sou especialista BIM pela Zigurati em gestão de projetos em BIM, certificada na ISO 19650 e mestre em arquitetura, tecnologia e cidade pela Unicamp, né? E aqui, resumindo, muito resumido sobre o que é a CCR, né? A gente tem a felicidade e o desespero de trabalhar com todo o ciclo de vida do ativo. Então, a gente é uma concessionária, né, uma das maiores concessionárias, a gente tem mais de 3.000 quilômetros de malha rodoviária sob nossa concessão, e a gente trabalha com projeto, com obra e com manutenção e operação, né? Então, a parte ali de operação e manutenção está maior, porque ela é todo o nosso know-how e toda a nossa expertise, o nosso foco, né? E por que é engenharia digital? A gente busca a engenharia 4.0. A gente busca uma gestão de ativos baseada em dados, que a gente possa ter uma organização de dados para que a gente possa tomar uma decisão mais acertada na nossa gestão de CAPEX. E como que a gente faz isso? Através da gestão da informação. A gente começou estruturando a gestão da informação com o carro-chefe, o BIM. Então, o BIM puxa isso, porque a gente precisa organizar a informação para a gente poder trabalhar com BIM e qualquer outra derivação que venha da engenharia ou da construção 4.0. E aí, quando eu fui para a CCR, recente, a engenharia digital na CCR foi estruturada em 2022, né? A gente tinha a missão de desenvolver o BIM na Rio São Paulo, na nova concessionária Rio São Paulo, recém-ganhada aí a concessão, que é uma obrigação contratual com a NTT. Né? No edital de contratação da concessão, a gente tinha a obrigação de entregar isso em BIM. E a primeira pergunta que a gente fez foi qual é o BIM da CCR? Porque o BIM pode ser qualquer coisa. Qual que é o seu BIM? Qual é o nosso BIM? E para responder isso, a gente se esforçou para se conhecer, através da equipe recém-montada ali, uma equipe de 2 meses que estava trabalhando 3 meses se conhecendo. Então, a gente fez uma capacitação para a ISO 19650. Então, a gente tem 6 membros da equipe capacitados. É uma equipe formada por 17 pessoas ao total. A gente se identificou internamente. Então, a gente tem skills de gestão de projetos, de experiências anteriores à CCR. A gente tem, dentro da equipe da engenharia digital, uma especialista em projetos em BIM, uma em gestão, uma em obra e uma da academia. Contratem pessoas da academia, gente, a sua vida vai ficar bem mais fácil. Né? E aí, a partir dessa divisão, a gente foi setorizando, né, o que cada um poderia contribuir nesse levantamento de informações. A gente fez todo uma análise do histórico e de documentos que a gente já tinha, né? A gente tem 20 e tantos anos contratando projeto, contratando obra e fazendo projeto e obra, né? Então, como que a gente fazia isso antes? A gente foi analisar. Então, a gente levantou todas as informações nos termos de referências que já tinham nos modelos antigos. A gente analisou todas as propostas técnicas que a gente recebia, qual era o conteúdo desses documentos. E a gente chegou nesses daqui. Então,
Primeira vez que a gente usou esses documentos foi em outubro de 2022. Eles já estão bem melhores do que outubro de 2022. Sinto muito, quem pegou a primeira versão não está tão legal quanto agora, né? E aí a gente tem o OIR, requisitos de informação da organização, de projeto, de troca de informação. Nós fizemos um modelo de pré-BEP e paramos de receber propostas técnicas e passamos a receber pré-BEP, planos de execução BIM pré-contratuais, né? Então, a gente já não recebe um documento que chama proposta técnica. E a gente inventou um que a gente chama de documento feliz, que é o requisito de informação regulatório, porque esse a norma não fala. Mas a gente tem que atender ao poder público, a gente tem que atender à NTT. Então, a gente criou esse outro documento que a gente sentiu a necessidade. E em construção, a gente tem o documento de requisito de construção e o de ativos, que esse a gente ainda não conseguiu finalizar. Quais foram os nossos maiores desafios? O principal foi o documento de referência. Quando a gente fez isso, não tinha exemplo. A gente tinha alguns exemplos de outros países, mas nacionais não tinham. E dentro do ramo de concessão rodoviária, muito menos, né? Então, isso foi extremamente complexo de se conseguir, mas a gente fez. E um outro problema, né, é a própria ISO. Ela não diz, faça esse documento desse jeito. Ela não fala, tem que ter 4 documentos. Ela fala que a gente tem que organizar a informação daquele jeito, mas como que a gente vai organizar e fique, né, do seu critério. Próximo desafio é que era a concessão rodoviária, é um nicho muito novo quando a gente fala de BIM, de contratação. Tem pouca coisa estruturada em relação a isso, né? Gestão de mudança e capacitação de equipe. Quando a gente fez os documentos, as pessoas dentro da CCR não sabiam ler aquele documento. Elas não entendiam o documento, elas não entendiam o porquê daquele documento, e a gente começou uma grande capacitação da equipe bem pesada. Hoje a gente já tem mais de 200 pessoas capacitadas, mas foi necessário porque a gente não conseguia conversar com elas, né? A fragmentação da informação. A CCR é uma empresa gigantesca e os setores da informação estão todos fragmentados e personificados em pessoas. Então, levantar toda essa informação do que é necessário em fase de projeto para contratar foi um grande desafio, né? E a gestão de todos os agentes envolvidos. É muita gente, são muitas áreas externas e internas dentro da CCR para trabalhar com isso. E aí, a partir desses desafios, a gente cunhou aqui, a Caroline Kell cunhou esse termo para nós, que resumiu o nosso desafio, né? Não é sobre software, não é sobre hardware, era sobre people. As pessoas tinham que ajudar a gente conseguir fazer isso. E esse é o nosso grande desafio até hoje, e será por um bom tempo, né? E aqui, a pedido da Regina, eu fui orientanda dela, estava grifado no slide anterior sobre a concessão rodoviária, né? O nosso trabalho de pesquisa no mestrado, ele faz uma caracterização da execução de projetos em BIM na concessão de infraestrutura. E a gente catalogou e fichou todos os conteúdos dos documentos que envolvem um contrato de concessão, desde os editais, o programa de exploração da rodovia, os contratos em si, os contratos entre a concessão e a projetista que desenvolve. A gente fichou e catalogou e classificou tudo que envolvia o BIM, que deveria ser corrigido, entre aspas, né, adequado para uma implantação em BIM, de acordo com os campos do BIM, política, tecnologia e processo, de acordo com a classificação e de acordo com a classificação da ISO 19650 das atividades propostas pela ISO. E em relação à ISO, né, entre 19650, a grande maioria dos conteúdos identificados que necessitam de ajuste para a correta adoção do BIM são relacionados em determinação de necessidade, né? Então, qual é o seu BIM? Qual é o BIM para a gente poder fazer um projeto de concessão de infraestrutura? E isso é seguido de contratação, que são os 2 problemas que a gente tem grandes para resolver quando a gente fala de um contrato de concessão rodoviária. Era sobre isso. Obrigada, Samara. Eu convido agora a Luciana Loures, da Verum Partners, para falar sobre a experiência com consultoria. Boa tarde, todo mundo. Primeiro, parabenizar a apresentação maravilhosa da Samara. Eu acho que parte do meu conteúdo ele vai ter uma interpretação do lado de uma consultoria que também
acaba apoiando vários proprietários no desafio de definir os seus requisitos de informação. Então, quem sou eu? Eu sou Luciana Loures, eu sou SME na Verum Partners. E a Verum é uma empresa que veio para revolucionar o setor de engenharia e construção, trazendo o quê? Procurando trazer um olhar de trazer resultados, com base em 3 pilares principais. O primeiro deles é com base na simplificação de processos. O segundo deles é na parte de processos mais digitais. E o terceiro, com base em maior colaboração. E isso conversa muito com a ISO 19650, que, como a própria Sâmara falou, a ISO não fala o que você precisa fazer, mas essas essências estão todas dentro da ISO. E a gente é um grupo que tem 3 pilares. O pilar de consultoria, que é a Verum Partners, que é focado muito na estratégia. Tem o pilar educacional, que é a Verum Institute. Então, a gente provê treinamentos para o mercado dos nossos processos. E a Verum Digital com soluções digitais. E eu trouxe para cá, assim, 3 dicas principais de consultorias que ajudam os proprietários a definirem os seus requisitos de informação conforme as melhores práticas aqui da ISO 19650. E a primeira é um pouco conceitual, sobre como que devem ser esses requisitos de informação. Primeira coisa, o que é trazer resultado com base no uso do BIM? O que isso significa? Será que o BIM para o proprietário é o mesmo BIM para uma engenharia? O BIM para uma concessão rodoviária é igual ao BIM para uma indústria? Os desafios são iguais? Um BIM para uma descaracterização de barragens é igual de um BIM de uma concessionária? Não são. Conversa muito com o que a Sâmara trouxe, que cada uso ele é personalizado. E você precisa entender quais são os desafios daquele setor para você priorizar aquilo que vai trazer mais resultado. Resultado é sobre isso. É sobre você ter a sensibilidade de entender antes de pegar uma solução pronta e querer adotar. Então, o primeiro cuidado que eu trago aqui, e que, normalmente, quando a gente fala de BIM para proprietário, tem um conceito que a gente encontra em qualquer proprietário onde a gente vai trabalhar, minimamente isso aqui, todos esperam. Sucesso para eles, resultado para eles é obra pronta, entregue, acabada, no prazo compromissado, atendendo ao escopo, dentro do CAPEX, com segurança, sem acidente, e suportando o ciclo posterior de gestão de ativo. Isso é um sucesso suprassumo. Então, minimamente, ter isso em mente, que resultado para esse proprietário é atingir alguma coisa desse tipo, vocês têm que ter em mente. E aí eu faço uma pergunta e uma reflexão para vocês. Tem muito proprietário que começa uma implementação de BIM colocando o BIM apenas na engenharia. Será que colocando o BIM apenas no ciclo da engenharia ele vai conseguir entregar essa expectativa? Provavelmente não. Aí uma segunda dica, dentre na nossa experiência que a gente separou aqui, é o foco da estratégia. Mas, antes disso, a ISO ela estabelece que existem 4 principais requisitos de informação, não que você tenha que fazer 4 documentos, mas que tem 4 assuntos que você precisa considerar. 3 deles são focados muito em cima daquele escopo daquele projeto, que é o PIR, que é o requisito do projeto, tem o EIR, que é o requisito de troca de informação para aquele projeto, e tem o AIR, que é o requisito de informação para o ativo daquele projeto. E que, com toda a parte de consistência, padronização que é necessária, de colaboração que é necessária, que vão estar previstos nesses principais documentos. E tem um outro que não é por projeto, que é o OIR, que eu destaco aqui, que a função do OIR, que é o requisito da organização, ele é um requisito estratégico. Qual que é a estratégia da sua empresa em relação a colocar a digitalização, colocar a transformação digital dentro da sua empresa? Isso precisa ser muito bem pensado e precisa de apoio da alta liderança, porque os ajustes de processos necessários são muitos. E você transforma todo um ecossistema. Proprietários são formadores de ecossistema. Então, isso precisa ficar muito claro. E qual que é o objetivo que a empresa precisa definir? Esse requisito estratégico, muitas vezes, depois, ele vai ser transformado em metas organizacionais. Em relação a, poxa, onde que
é mais estratégico para aquela empresa aplicar este conceito de BIM. É para CAPEX, projetos com CAPEX superiores a tal, é para desafios complexos dessa natureza. Isso também, esse tipo de resposta, só a sua empresa, com a sua reflexão, com esse estudo, semelhante ao que a Sâmara começou a comentar, né, que tem toda essa investigação, só dessa forma vocês vão conseguir chegar nas suas respostas. Eu trago aqui, são as reflexões que cada um precisa se provocar para ter e para colocar isso de uma forma clara. E uma vez definido, gente, não é só colocar no TR e pensar que está pronto. Você precisa engajar o ecossistema, engajar o seu time. Né? Então, o processo de gestão de mudança, de transformação cultural, de olhar das pessoas, de elevar a maturidade do time, ele é essencial. Se isso não é feito, isso também é uma coisa estratégica, isso precisa ser pensado em conjunto, e que também conversa com o que a Sâmara trouxe. Né? E olha que uma não viu a apresentação da outra, mas são requisitos com perspectivas diferentes de uma consultoria que vive isso junto a clientes, proprietários, e ela, como uma proprietária, trazendo uma informação muito semelhante. E, por último, pensando mais na ordem tática, será que BIM na totalidade é o mais interessante para o seu projeto? É a melhor estratégia para fazer? E aí aqui eu trago também algumas das principais reflexões que eu gostaria de compartilhar. No início da apresentação, eu não falei que eu sou cientista da computação, eu tenho mestrado em banco de dados, eu sou uma pessoa de TI, que sempre trabalhou na transformação digital do setor de engenharia e construção, desde que eu me formei. E eu sempre falo que menos é mais. Começar pequeno, tem que respeitar a maturidade do ecossistema. Você não pode exigir do seu fornecedor algo acima do que você é capaz até de cumprir com o seu próprio papel. Então, é respeitar a maturidade tanto da tecnologia quanto do seu ecossistema. Começar pequeno. Aquilo que a gente precisa controlar, a gente pode pensar em digitalizar. O que eu não preciso controlar, talvez seja melhor nem pensar em fazer uma exigência de BIM naquele momento. Então, começar pequeno mesmo, com aquilo que vai ser prioritário, que vai ter mais chance de trazer esse resultado. Simples é sempre melhor do que você pensar em fazer tudo. Tá? Então, um outro ponto que eu trago aqui, a ISO explora muito a plataforma o Ambiente Comum de Dados, ou CDE. E CDE, para quem não conhece, é uma plataforma que permite você conversar melhor com sua cadeia de fornecedores, proprietário, projetista, construtor, todos os envolvidos, entre áreas, uma área de coordenação de engenharia com a coordenação de implantação. E, independente de você usar o BIM como método de contratação, o CDE ele sempre vai ser benéfico para você, porque aproxima a comunicação. Tem vários benefícios, então o CDE você pode considerar com ou sem BIM. Tá? E dependendo do desafio que você tem, eu já peguei a implementação que a tipologia do projeto, a maior dor era você ter um CDE, não era nem ter o BIM, no conceito de ter um 3D com informação. Então, isso precisa ser muito bem entendido. Outra ponta que a ISO ela traz é a necessidade de você pensar e declarar o planejamento. Dentre os requisitos de informação, você, proprietário, tem que compartilhar os marcos do seu planejamento. O seu projeto ele precisa ser segmentado em partes, em escopo. E é muito comum a gente visualizar no mercado proprietários pedindo um escopo completo sem declarar o que é mais importante para ele. Isso, às vezes, é até mais importante declarar de uma forma mais clara que ele vai começar a construir por uma parte A ou B do que exatamente definir todos os padrões de informações que você quer em relação a atributo, disciplina. Então, planejamento estrutural, planejamento macro, adequado para a sua construtibilidade. Hoje, cada dia, é mais frequente a gente ter obras fast track. Então, vocês precisam declarar nos seus requisitos de informação, junto aos seus fornecedores, o que é prioritário para vocês. E potencializar os resultados do design até a gestão do ativo. Né? Então, não é sobre trabalhar com o BIM somente num ciclo. Isso não vai fazer vocês chegarem nos resultados que são esperados. Bom, deixa eu só voltar aqui. Bom, gente, é sobre isso. Eu queria agradecer
tinha uma... Obrigada, Luciana. E agora eu gostaria de chamar a Márcia Dorin, representando a Planave, né, para compartilhar a experiência dela na relação entre contratante e contratado. Seja Agora bem-vinda. falou aqui? Tá ok? Tá ótimo. Tá. Agora vamos falar do outro lado, né? Porque a gente falou do proprietário, a gente falou da consultoria, eu vou falar para a projetista. Boa tarde, eu sou Márcia Doring. Vou pegar o passador aqui. Não tem problema. Bom, vamos lá. Eu sou diretora de inovação em projeto da Planave, que é uma empresa de engenharia consultiva, e dedico aí nos últimos anos, eu não vou falar quantos, a gestão de projeto, a engenharia de custos e nos últimos 11 anos ao BIM. O que eu acho hoje, o que eu tenho percebido, é que a engenharia consultiva ela está devendo ao mercado. Porque alguns proprietários, e muito poucos, eles estão preparados para receber um projeto em BIM. As consultorias até estão preparadas em ajudar, mas as projetistas, às vezes, não fazem o seu papel. E eu trabalho no setor de infraestrutura e eu trabalho, de forma geral, para a empresa privada. Eu não trabalho para o poder público. E eu faço benchmark com alguns clientes e eu já tive clientes falando por que só a Planave consegue me entregar um projeto em BIM e as outras não. A gente tem muito fake BIM, né? Que faz o modelo no 2D e depois passa limpo no 3D. E as empresas acabam não conseguindo alcançar os seus objetivos estratégicos porque o modelo não tem a informação que eles precisam. Então, a gente precisa ter muita seriedade com isso. Parar de tentar escamotear o processo e fazer um processo que não precisa ser complexo. Ele não precisa ser complicado. O contexto da gente, as meninas falaram muito bem, boa parte dos requisitos de informação, eles são de responsabilidade do cliente, não vem bem feito, nem sempre a gente tem um IER, nem sempre a gente tem um PREBEP, nem sempre a gente tem requisitos aderentes ao escopo que a gente é contratado. É muito comum na infraestrutura até ter um IER, mas de edificações, e a gente tem que fazer um projeto de infraestrutura. Isso é muito comum. E a gente precisa tomar conta disso. Enquanto projetistas, nós precisamos dar conta daquilo que está sendo proposto. Então, o que vai... Deixa eu ver se funciona. Não sei. Não, eu queria o pointer. Acho que o pointer não está rolando. O que a gente vai se preocupar é com o EIR, que vai dizer quais são as informações que a gente precisa, e o PIR, que é o nosso modelo, é o trabalho que a gente vai entregar. Né? E a gente precisa pensar no negócio. Porque para as empresas de engenharia investirem nesse processo, a gente tem que tornar esse processo rentável. Então, a gente também tem que gerar dinheiro para as projetistas. Como é que a gente faz isso? Que nem sempre a gente tem informação. Tem que conversar, tem que investigar o cliente, tem que investigar quais são as expectativas, quais são as necessidades, antes de assinar um contrato. Porque não adianta depois a gente pesquisar e ter um preço completamente diferente para aquilo que é objeto do contrato que a gente vai ter que cumprir. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que documentar para poder seguir com isso, porque senão a gente perde dinheiro. Depois disso, a gente tem que focar. Mamãe disse para todo mundo que você não é todo mundo. Ou alguém nunca ouviu isso da mamãe. Nós não somos todo mundo. Então, a gente não precisa fazer tudo que o mercado diz e demonstra como novidade. A gente não precisa ter todos os aplicativos. A gente não precisa ter todas as plataformas. A gente tem que ter aquilo que nos é útil, como a Lu falou, de uma forma simples, de uma forma tranquila. Então, o que você quer fazer com o BIM? Para a gente saber o que a gente tem que fazer com o BIM, a gente tem que ter controle do nosso processo, investir no processo. Se o cliente não sabe o que quer, se nem sempre ele reporta a gente o que a gente precisa fazer, então a gente tem que criar. Na Planave eu trabalho com 4 usos BIM. Se o cliente não me der requisito nenhum, aqueles 4 usos BIM eu dou conta. Então a gente tem todo um processo de modelagem, de atributos, de condução de equipe voltado para esse projeto, para esse processo. Limpar e padronizar, a gente não precisa colocar tudo.
A gente não precisa. Eu estava testando um CDE baseado no IFC, só que eu só trabalho dentro de casa, eu não contrato projetos complementares, a gente trabalha com infra, todos os projetos são desenvolvidos em house. E eu só trabalho com ambiente Autodesk. Para que eu vou ter um CDE baseado em IFC? Eu tentei isso. E aí, de repente, a gente vê que o processo, esse CDE era complicado. Eu tinha um processo de conversão que eu não precisava. A gente resolveu o gap que a gente tinha ali de processo de uma outra forma. Minha coordenadora BIM está aqui e ela não me deixa mentir. Então, a gente precisou limpar isso. A gente precisou saber, só que eu tenho que ter domínio do processo. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu trabalho com a equipe. Márcia Doring vai na equipe. A gente realiza reuniões periódicas com cada equipe, do projetista até o engenheiro, para a gente olhar como é que está modelando, como é que está fazendo, por que você precisa colocar essa informação aqui, por que você precisa modelar desse jeito, para saber o que vai chegar. Né? Hoje a gente está produzindo plugins, porque o processo de um determinado item ele está tão bom. Um dos meus processos, o uso BIM que eu direciono, é a extração de documento 2D, os clientes querem. Então, a gente está produzindo plugin para eu conseguir ter uma redução de 50% na extração de documento, na documentação e na extração de documento. E, para fazer isso, eu tenho que provar o que eu vou ter de save, o que eu vou economizar e que justifica o meu investimento em plugins. Faço plugins e não rotinas de Dynamo para não ser... para um monte de gente vai usar. Né? O plugin eu tenho controle disso, tem que ser estratégico o tempo todo. E cultivar uma paciência dinâmica. A gente não vai conseguir fazer isso aos poucos. A Planave está usando esse processo há muito tempo. Então, a gente vai, aos pouquinhos, incrementando. E isso é o processo de melhoria contínua. Então, ao pouquinho, a gente vai fazendo. Se você pega um modelo meu de um ano atrás e fala, teu modelo não é assim. Não, não é, mas agora é. Não era, mas agora é. Então, a gente tem que ir aos poucos, incrementando o nosso processo, um pouquinho de cada vez, aprendendo com ele e avaliando. Com isso, modelei. Para quantitativo, o meu outro uso BIM é extração de quantitativo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma extração de quantitativo mega rápida. Mas a modelagem é voltada para isso. Eu tenho uma apropriação de dados no Navisworks para isso e tenho um template em Power Query para isso. Simples, barato, porque são coisas que eu já paguei por elas. Como eu não preciso, eu não lido com modelos de outras empresas, eu não preciso ter um software que roda em FC para eu ficar lá plugando para tirar quantitativo. Então, a gente fez isso voltado para o modelo. Vamos ver se meu vídeo vai funcionar. Né? Ah, funcionou, viu, Fernando? Olha só, a gente tem 3 modelos ali que eu elaborei em Revit. Extraí o IFC no próprio Etset, voltado para a extração de quantitativos. Joguei numa base em Navisworks, que eu tenho um template de extração de dados, eu só uso para isso. Exporto ele apenas para CSV, não tem nada sofisticado aqui, gente. Gravo numa pasta qualquer, com um nome qualquer. Isso aí, eu abro, carrego esse banco de dados num template de Power Query que está preparado para o meu modelo, mas ele está todo preparado para o modelo que a gente desenvolve, para todas as disciplinas. Carrego isso aqui, você vê que eu busquei a pasta, eu não peguei o arquivo, então pode ser qualquer nome, posso ter qualquer conteúdo dentro dessa pasta. Rodei isso, trouxe aqui para o meu banco de dados, ele vai carregar, você vê que ele está carregando, ele vai trazer aqui as quantidades, então, aí é o que demora, porque ele está carregando, ele trouxe as quantidades e ele exportou as quantidades para a PPU da EAP que eu elaborei do projeto. Esse vídeo aí, essa é uma extração completa. O vídeo não está acelerado nem sofreu cortes. Leva 1 minuto e 17 segundos. Conforme eu fui gravando, o outro diretor que dividiu a sala, ele falou, Márcia, está parecendo o pit stop da Fórmula 1, porque eu conseguia, cada hora, melhorar o meu tempo, né? Porque esse era o objetivo. Então, a gente faz isso em 1 minuto e 17 segundos. O processo não para aí. Eu uso uma ferramenta de orçamentação. Eu consigo ter uma base própria, com aquele código de componentes.
que é do meu processo, eu já gero ali, então eu puxo esse preço lá da base. Então, é um processo simples, rápido, e isso é BIM. Isso é BIM de maturidade, porque eu usei o gerenciamento de informações durante todo o ciclo de vida do projeto para chegar nesse ponto. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia. E, por fim, teremos a apresentação do Dudu Ribeiro, Eduardo Ribeiro, o vulgo Dudu, né? Voltada para a abordagem na segurança, na gestão da informação, né? Faz parte da tese de doutorado do Dudu. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, muito obrigado, e é uma honra estar nesse palco ao lado de várias mulheres, e eu fico muito feliz de ser a minoria hoje, né, nesse palco, e é verdade mesmo, e eu acho que é muito importante isso, viu? Fico muito feliz mesmo. Dudu. Tá? Parabéns para elas, não é verdade? Desculpa Isso mostra a força da mulher e o quanto que ela vem ganhando espaço e precisa ganhar, e eu acho que é super importante, tá? Desculpa te interromper. Pessoal, nós temos aqui uma sessão de perguntas, vamos ter, pelo tempo, uma perguntinha. Então, se vocês tiverem muita curiosidade, por favor, apontem para aquele QR Code que eu estou aqui controlando a lista. Já me proibiram dessa sessão de Q&A? 5 minutos. Ah, não? Ah, então ok. Depois então eu gerencio. Vamos seguir. Depois a gente dá um jeito. Isso aí é uma questão só de tecnologia, tá, gente? Em um evento de tecnologia. Para quem não me conhece, eu sou o Dudu Ribeiro, tá? Queria falar que eu sou mestre cervejeiro, faço pão, toco baixo, sou pai do João e da Helena, mas eu, tô aqui para falar de outras coisas, da ISO 19650. Defendi minha tese de doutorado, que trata de gestão e segurança da informação, recentemente. Também sou conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, lá do Rio de Janeiro, onde eu trato das questões de BIM lá agora, e faço parte sou membro do BIM Fórum Brasil, enfim, professor da FGV, e já trabalho com BIM já há muito tempo, trabalho com BIM desde 2001, na verdade, no desenvolvimento de projetos, e venho ultimamente prestando consultoria na parte de implementação, com foco também baseado na ISO 19650. Tá? E o motivo de eu estar aqui é falar um pouquinho da questão da segurança da informação, que foi a base, foi o tema principal do meu doutorado, que é gestão e segurança da informação. E primeira coisa e aí, uma das que eu acabei abordando é a ISO, a parte 5 da ISO, e que trata especificamente da abordagem voltada para a segurança na gestão da informação. E isso aí é muito importante, Porque, primeiro, a gente tem que entender a importância da segurança da informação dentro de um contexto BIM. Porque a gente fala muito sobre BIM, políticas, processos, a Márcia mostrou algumas coisas maravilhosas aqui, a gente tem visto os painéis aí, mas a partir do momento que a gente começa a utilizar BIM dentro dos processos, de desenvolvimento da edificação, da infraestrutura, aquela informação ela está em termos de dados digitais, que ela é entendida, lida, processada pelo computador. Por isso que a Márcia conseguiu fazer aquilo lá em 1 minuto e meio, certo? Beleza? Não é verdade? E uma das coisas que a gente vem buscando é essas automações de planejamento, fala de 4D, enfim. Só que, a partir do momento que isso é entendido, e quando a gente começa a colocar as características físicas e funcionais dos elementos, isso é entendido por qualquer um, a gente não precisa mais de especialista, arquiteto, engenheiro, para ler as informações do que é a construção civil. Então, se eu quiser entender aonde estão Vou fazer uma coisa que talvez pode parecer cruel, a gente está num prédio que chama World Trade Center, E se eu quiser fazer um ataque terrorista aqui, ao invés de eu pegar um avião e tacar um avião aqui, que nem aconteceu em Nova York, eu posso pegar simplesmente o modelo BIM daqui e entender quais as características físicas e funcionais em termos para saber qual tipo de explosivo eu ponho para destruir isso aqui. Certo?
Eu não preciso mais de arquiteto para ler a planta, porque hoje, dentro de um processo que a gente usa, as informações elas estão segmentadas, né? Elas estão distribuídas em diversos desenhos gráficos que precisam ser lidos e processados por humanos, certo? Que parte está numa planta, parte está num Excel, parte está no... Hoje não. Hoje é tudo lido e interpretado pelo computador. Com a inteligência artificial, eu posso criar uma rotina que entro tomar como na Planave ou na CCR, né? Entrar lá, criar uma rotina, invado e faço uma rotina, se usa a base IFC, mando abrir um bloco de notas, extrai as informações, manda para mim, eu tenho todas as informações do projeto. Certo? Então, a importância da segurança da informação, agora, não é só simplesmente eu roubar um arquivo, é eu roubar realmente as informações do projeto. E aí, por isso que a segurança da informação, nesse sentido, é fundamental. Só para dar um exemplo específico disso, a gente teve a guerra na Ucrânia, eu coloquei isso já há um tempo, e a Rússia, antes de mandar os tanques, eles já tinham invadido a Ucrânia há muito tempo, através de ataques cibernéticos. O ataque que teve numa usina nuclear em atividade, os russos já sabiam exatamente onde que eles tinham que lançar uma bomba para que não ocorresse uma catástrofe nuclear. É que a bomba que caiu lá era num prédio administrativo que tinha dormitório. Era só para assustar, entendeu? Vamos brincar. Quer dizer que tem a gestão de risco, podia cair no meio da usina e fazer uma explosão nuclear. Mas foi tudo coordenado, porque eles já sabiam todas as informações, eles hackearam todas as informações de operação e manutenção da própria usina nuclear. Então, quando a gente olha, alguns filmes, que o cara vai lá, busca as informações, isso passa a ser real quando a gente trabalha com BIM. Então, a gente tem que trabalhar fortemente a questão da segurança da informação. E quando a gente fala da ISO, da parte 5, ela está voltada muito também. E a segurança da informação ela tem que começar lá nos requisitos de informação da estratégia da empresa. Porque eu posso invadir e roubar tudo que eu quiser da empresa. Inclusive das tomadas de decisões de estratégias de negócio da empresa. Isso é pior ainda. Os empreendimentos imobiliários, eu atuo muito na área de incorporação imobiliária, dando consultoria nessa área. Então, se tem decisões estratégicas fundamentais do incorporador de investimento para fazer um empreendimento. Está saindo um empreendimento perto da onde eu moro, lá no Rio de Janeiro, que o apartamento mais barato, mais simples, custa 2,5 milhões de reais. Então, se eu sei essa informação, eu posso atacar isso. O pessoal do DR, que se eu souber todas as informações das vias, eu posso atacar as vias, saber como manipular. E aí a gente começa a buscar questões de gêmeos digitais, seguro. Se a gente não tem segurança da informação, ferrou tudo, tá, gente? Então, primeiro a gente tem que começar a já ter uma abordagem, um pensamento, um mindset voltado para a segurança da informação quando a gente discute BIM, tá? E foi por isso que eu acabei fazendo uma tese disso, tá? Aqui eu trouxe alguns pontos que a ISO parte 5 traz, que eu acho mais importante só dar umas destacadas assim, tá? Até mesmo porque o que acontece? Hoje em dia tem uma questão que a produção da informação em termos de colaboração, ela ainda é feita em computadores físicos no escritório do projetista. Que isso é compartilhado num CDE. Então, isso não é garantia de segurança da informação. Muitos que eu conversei, não, mas nossos modelos estão num CDE. Eu falei, mas o projeto está lá, a produção está lá, eu coloco a informação lá, certo? Não. Coloco aqui e jogo lá. Coloco aqui e jogo lá. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, só passando rapidamente por causa do tempo, preciso fazer um processo de triagem de segurança, um processo de decisão sobre a necessidade de uma implantação. Então,
Porque toda informação ela precisa ser segura, independente do nível de importância dela. Tá? E uma coisa que é fundamental, monitoramento e auditoria. Então, isso é fundamental. Gente, o tempo é curto para um tema muito extenso, né? Mas eu já gostaria de deixar a mensagem da importância da gente já começar a discutir a questão da segurança da informação. Porque hoje o nosso nível de maturidade dentro de um processo de digitalização em BIM, ele é baixo, muito baixo. Porque a gente ainda trata de questões, ainda discute questões de como a gente precisa automatizar os processos. Depois que isso estiver automatizado, se a gente já não pensar no requisito voltado para a segurança e numa abordagem voltada para a segurança da informação, isso aí já está perdido. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Parabéns, meninas, por estar aqui. Muito obrigado por poder estar aqui com vocês, né? E muito obrigado aí. Obrigada, Dudu. Bom, então, fazendo uma síntese rápida do que vimos aqui hoje, né? Vimos a transformação no âmbito de um proprietário, na visão de uma consultoria que orienta toda a parte de gestão de mudança e transformação cultural nas empresas, né, com foco em um viés também para owners, a visão da projetista, que já é o outro lado, né, desse processo, inclusive em termos de alinhamento de expectativas e requisitos, né, na gestão contratual, e uma visão também da importância da gestão no ponto de vista da segurança da informação, né, uma vez que, né, quando falamos de ISO, também falamos de instrumentos como ambientes de colaboração que já trazem, né, uma abordagem integrada, né, de envolvimento de todos os stakeholders no processo de tomada de decisão e, naturalmente, isso pode levar a algum tipo de vulnerabilidade de acesso a essas informações. Eu gostaria de perguntar ao público se alguém tem alguma pergunta específica. Por favor, levantar a mão, já que estamos sem QR Code. Opa, temos uma ali, temos duas. Alguém pode me auxiliar, pessoal? Não está funcionando. Tá, temos duas pessoas. Podem levantar, por gentileza? Eu vou agilizar aqui. Oi? Consegue passar para ela, por favor? Obrigada. Oi, Márcia e Nayara. Deixa eu te perguntar, você comentou dos processos, né, padronizados da Planave. Eu fiquei curiosa para saber o software de orçamentos que você usa. O que eu uso? Ih, gente, isso é obra. Obrigada. Ele me dá essa flexibilidade de eu criar a base de dados com posição própria, com o código que eu quiser. Perfeito, obrigada. Nicole, da SPBIM. Márcia, parabéns pela apresentação, Obrigada. maravilhosa. Eu só queria perguntar qual foi o maior desafio trabalhando numa empresa que talvez teve que passar por aquele momento de trabalhar em BIM e ter pessoas trabalhando em CAD, esse momento de juntar os dois. Que eu acho que é o principal ponto que nós temos hoje, ainda ter empresas trabalhando em CAD e a gente em BIM. Como vocês conseguiram chegar num denominador comum até que esse processo fosse completamente consolidado dentro da Planave? Com sinceridade, ainda é um desafio. É um desafio porque o cliente nem sempre pede projeto em BIM. Algumas disciplinas a gente desenvolve em BIM porque é mais eficiente dentro da Planave. O cliente recebe o 2D e ele não faz a menor ideia que tem um modelo por trás daquilo ali. Semana passada a gente estava rindo com isso, porque projetos de arquitetura foi todo desenvolvido em BIM, o cliente só recebeu o 2D porque ele só pediu isso, e se eu mostro o modelo, ele vai começar a mudar, e não tem hora para isso. Né? Então, eu não mostro. No final, a gente mostra e entrega. Não faz desenvolvimento, não. Eu continuo com esse desafio, ainda enfrento o descrédito dentro da empresa. Quando eu mostrei essas apresentações, tinha um certo cinismo, tipo assim, para que isso? Né? Que é isso? Eu ainda continuo sendo. Eu carrego o BIM na Planave, carrego. Eu trabalho com BIM na Planave há 11 anos. E há 11 anos que eu sofro descrédito, sou meio chamada de louca, e completamente desconectada da realidade. Mas eu acredito no BIM como uma ferramenta de mudança na construção. Né? Então, por isso é que eu defendo a bandeira de BIM. Uma outra coisa, não é só a Planave,
e aí é a Planaf que eu conheço bem, eu estou lá há 21 anos. Eu dou aula em 6 cursos de pós-graduação, online ao vivo, e um gravado, porque eu sou colega do Rafael Sachs, na PUC Rio Grande do Sul. Eu tenho essa honra, né? E então, você também, né, Dudu? E eu trato pelo menos de 3 turmas por mês diferente. Então, eu posso dizer que eu tenho contato e falo de BIM com 1.000 pessoas ao ano, pelo menos. Menos de 20% desses alunos que são de engenharia têm empresas que conhecem, que trabalham e que defendem o BIM. Então, isso não é privilégio. E é por isso que eu falo muito em BIM, porque eu acho que a gente tem que levar essa consciência para o mercado. Tem que conscientizar os owners também, mas isso a Lu falou muito bem. A gente tem que conscientizar os projetistas. Maravilhoso. Obrigada. Perfeito, pessoal. Então, agradeço ao público, agradeço aos panelistas pela excelente oportunidade de conhecer a expertise de vocês e encerro esse painel. Muito obrigada.